Fala, amigos e amigas do canal do Scud. O Eduardo Bolsonaro, Eduardo Bananinha, volta a atacar a nossa democracia, volta a violar a nossa soberania nacional, indo para os Estados Unidos novamente pela terceira ou quarta vez para pedir sanções contra o Brasil. É impressionante, esse lesa pátria, isso é um traidor da pátria, né? Isso é um traidor da pátria, isso aí é pena capital, ele devia estar preso em qualquer país soberano que conspirasse contra o próprio país, ainda mais sendo um político significativo, deveria estar preso, e isso não acontece, ele segue impune. E agora ainda nós temos agora o Marcos Duval, né, outro político bolsonarista, amando de Bolsonaro, para pedir uma intervenção estadunidense no país, ou melhor, para pedir uma invasão dos Estados Unidos ao Brasil, para impor uma ditadura militar, né? Isso é um absurdo, é impressionante, isso é um absurdo. Então, o Boulos denunciou o Eduardo Bolsonaro, a PGR, Boulos e outros políticos denunciaram o Eduardo Bolsonaro, a PGR, por crime contra a soberania, lesa pátria. Eu já fiz um vídeo sobre isso, deu em todos os jornais. Não é a primeira vez que o Eduardo Bolsonaro está indo lá pedir sanções econômicas contra o Brasil, né, e dizer que estamos vivendo uma ditadura, que o papaizinho dele está sofrendo lawfare, né, que o papaizinho dele não cometeu crime nenhum. É impressionante. E ainda tem a cara de pau de ir com o nosso dinheiro, com o teu dinheiro, viajar para os Estados Unidos para pedir sanções contra o Brasil. É inadmissível isso. Agora, de repente, esse pessoal aí da política viu um vídeo meu que eu fiz sobre Eduardo Bolsonaro denunciando esse lesa pátria, né? E agora as coisas estão começando a andar, né? Agora, vamos ver se isso vai dar em alguma coisa ou não. Meu vídeo deu 60 mil visualizações. Espero que algum político desses tenha visto meu vídeo para dizer que não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, nem a quarta que o Bananinha está indo lá nos Estados Unidos pedir sanções contra o Brasil e ainda fazer um projeto de lei para impedir que Alexandre de Moraes entre no país. É impressionante, né? Ainda temos, eles têm a cara de pau porque o Bolsonaro e os golpistas tramaram o assassinato do Alexandre de Moraes. Eles ainda têm a soberba e a cara de pau de ir nos Estados Unidos e enfrentar todos nós. Isso não pode acontecer. Então, o Guilherme Boulos, do PSOL, entrou com a representação junto à PGR, a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, e o Tribunal de Contas, TCU, em que acusa Eduardo Bolsonaro de crime contra a soberania. Isso é pena capital em qualquer país soberano, né? É prisão perpétua, por conspirar contra o Brasil e a autoridade brasileira nos Estados Unidos com suposto uso de recurso público. Agora imagina se fosse ao contrário, imagina se fosse um estadunidense indo para a China para pedir sanções contra os Estados Unidos. Quer dizer, o cara ia ser preso e ia logo para Guantánamo, né? Não tenha dúvidas disso. Na ação, a PGR, o Boulos pede que Bananinha seja investigado com base no artigo 359-I do Código Penal, que prevê pena de 3 anos a 8 meses quem negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com a fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo, né? Pede intervenções estadunidenses ao Brasil. Marcos Duval também pediu, Zambelli também pediu, e eles seguem impunes. Parece que agora as coisas estão se movimentando, né? Ao TCU, o deputado cita o mesmo crime e pede investigação para saber se Eduardo Bolsonaro está cometendo atos ilícitos com uso de verbas públicas da União. Então, cabe ao TCU apurar circunstâncias envolvendo financiamento público, né? Que
estão custeando essas viagens do Bananinha aos Estados Unidos. O cara é um deputado, se abdicou totalmente de trabalhar aqui no Brasil para desesperadamente, para querer salvar o papaizinho da prisão, ir para os Estados Unidos conspirar contra o Brasil. Eduardo Bananinha está articulando junto ao deputado trumpista Richard McCormick, do Partido Republicano da Geórgia, a imposições de sanções ao Brasil. Na rede social X, né, na noite de segunda-feira, Eduardo Bananinha revelou que, em conluio com o estadunidense, quer que Donald Trump imponha sanções ao Brasil utilizando a lei Magnitsky, difícil essa palavra, de 2012, usada pelos Estados Unidos contra aqueles que considera infratores dos direitos humanos. Ele está dizendo que a gente está vivendo uma ditadura, né? Que o papaizinho dele está sofrendo lawfare, agora está pedindo direitos humanos. Desde quando o bolsonarista, essa raça de verme, de víbora, se importa com direitos humanos? Né? Eles sempre avacalharam direitos humanos, nunca respeitaram direitos humanos e agora estão pedindo para o papaizinho dele. E olha o que o Eduardo fala, olha o que o Bananinha fala. O juiz do STF, Xandão, Alexandre de Moraes, está armando o judiciário para fraudar a eleição de 2026, silenciando a oposição e protegendo o Lula. A acusação de Bolsonaro não é justiça, é perseguição política, assim como foi feito ao presidente Trump. Aí ele pede ao governo Trump como se os Estados Unidos fosse dono do Brasil, né? É um vira-lata, filha da mãe, né? Adoraria poder xingar esse verme, né? E ele acha que os Estados Unidos vão reger as leis aqui do Brasil, né? Vão dizer se o Moraes pode entrar ou não em outros países. É impressionante isso, né? E aí ele diz que os Estados Unidos devem defender a nossa democracia, liberdade de expressão e o Estado de Direito. Um golpista, filha da puta, que pede ditadura militar, que trama um golpe, né? Sempre teve discurso antidemocrático, né? O Bananinha, né? Incitou golpe junto com o papaizinho dele. O papaizinho é o chefe da tentativa de golpe e o cara vem falar de Estado democrático de direito. É surreal isso. E ainda mais, o Bananinha ainda afirmou que abandonou o trabalho na Câmara para se dedicar à conspiração nos Estados Unidos para beneficiar seu pai, o Bolsonaro. E ele tem se reunido frequentemente com parlamentares e políticos trumpistas, né, estadunidenses, para conduzir um levante para achacar as autoridades brasileiras, em especial Xandão, Alexandre de Moraes, e tentar livrar o ex-presidente da cadeia. E ele ainda teve com Paulo Figueiredo, neto do ditador Figueiredo, né, no gabinete do McCormick, para pedir intervenção e sanções ao Brasil. É impressionante. Olha, desde que Donald Trump retornou à Casa Branca, o Bananinha esteve nos Estados Unidos por 3 ou 4 vezes para articular a vingança contra Alexandre de Moraes. E ele continua atacando o STF, a nossa democracia, violando a nossa soberania nacional e atacando Alexandre de Moraes, relator da investigação da tentativa de golpe, né, contra o golpe na Suprema Corte Brasileira. E ao lado de Paulo Figueiredo, né, o neto do ditador, que foi da Jovem Pan, né, que é um golpista, que também está, né, nesse inquérito da tentativa de golpe, tem se reunido com a deputada Maria Salazar para aprovar projeto de lei que proibiria a entrada de Moraes nos Estados Unidos. E aí, esse caso, eu não queria me aprofundar nesse vídeo, é um perde-ganha, Moraes está ganhando, depois falam que Moraes perdeu,
né, etc. Mas isso é para um outro vídeo, eu não queria me aprofundar sobre esse assunto aqui. Bom, e pelo que eu estou vendo aqui, o Alexandre de Moraes respondeu Trump, né, foi para cima de Trump e disse que o Brasil deixou de ser colônia dos Estados Unidos em 7 de setembro de 1822. A gente sabe que na prática a gente é uma colônia dos Estados Unidos. Desculpa falar isso. A gente sabe que na prática, para alguém mudar essa minha ideia, alguma coisa de prático precisaria acontecer para que eu mudasse a minha ideia. Porque o Brasil, para mim, por outras circunstâncias, por outros motivos, que eu até já fiz aqui nesse canal, nesse vídeo, né, que o Brasil continua sendo uma colônia dos Estados Unidos. Bom, e aí vem, para piorar a situação, vem um senador bolsonarista pedindo que o exército estadunidense invadisse o Brasil, né? Foi o Marcos Duval. E diz que é um patriota, né? Isso não é um patriota nem aqui, nem na China, né? Isso é uma traição à pátria. Pedir, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. Aí ele diz que sozinho ele não consegue fazer nada. Claro, né? Claro que não. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Imagina ele nos Estados Unidos pedindo que um outro país intervisse militarmente dentro dos Estados Unidos, ele estaria preso. Ele pegaria uma perpétua nos Estados Unidos, pena capital, crime contra a soberania do país. E esse filho da mãe tem a cara de pau de vir falar aqui, fazer isso aqui com o Brasil. Se ele não está conseguindo resolver sozinho, porque é mando do Bolsonaro. Só pode ser a mando do Bolsonaro. Quer livrar a cara do Bolsonaro, dando um contragolpe, né? Contragolpe não, né? Um golpe, né? Que é só isso que eles sabem fazer, é golpe. Agora, botar Bolsonaro na cadeia pelos crimes que ele cometeu, e há provas concretas, isso não é lawfare, né? Isso não é lawfare. Isso se chama justiça. E ele, Marcos Duval, Eduardo Bananinha, Zambelli, todos os políticos bolsonaristas estão desesperados para salvar a pele do Bolsonaro. Essa é a verdade. Bom, e o Guilherme Boulos foi para cima. Ele escreveu o seguinte tweet: acabamos de acionar a PGR contra Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional. O Bananinha patriota está nos Estados Unidos conspirando abertamente contra o Brasil, abanando o rabo para Trump, e fica por isso mesmo inadmissível. Nós vamos para cima. Pô, finalmente alguém está fazendo alguma coisa. E se isso der em alguma coisa, né? Porque a justiça brasileira, é aí que eu falo, quer mudar a minha ideia de que o Brasil não é uma colônia estadunidense, que o Eduardo Bolsonaro seja preso. Pronto, muda a minha ideia rapidinho. É só não ter impunidade contra quem conspira contra o próprio país. E o que os Estados Unidos têm mais que os outros países, tem mais é que se fuder. Pessoal, eu peço que, por favor, se inscreva nesse canal, né? O vídeo que viralizou, de eu denunciando o Eduardo Bananinha, foi importante. Porque muita gente aí, inclusive da política, deve ter visto o vídeo. Devem ter visto que não foi a primeira vez que o Eduardo Bananinha está fazendo. Então, se inscreva nesse canal, é importante. Imagina se o meu canal fosse grande e eu estivesse denunciando, continuasse denunciando a extrema-direita aqui no canal. A gente iria longe, né? Iria longe. Então, peço que a sua inscrição seja importante. Se você curtiu o vídeo, quer ajudar o nosso trabalho, deixa o like.
ajude a financiar o nosso canal. O nosso canal não tem financiamento nenhum, nem AdSense, nem monetização. Peço que ajude no Pix, só para quem puder. Obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto na luta. Sem anistia para esses traidores da pátria, lesa-pátrias, golpistas. E valeu, falou.